Voltamos, né? Estamos de volta para a gente continuar. Estamos no meio de um texto que a gente está interpretando. Um texto que fala de eleição, de política, do voto. E nós vamos agora para a opção de número 3, certo? Let's see the screen. Free. The Brazilian electorate amounts to less than 90 million people. O eleitorado brasileiro equivale a menos de 90 milhões de pessoas. Será que é? Será que não é? Vamos então ao texto, né? A parte do texto, gente, o parágrafo que nós vamos encontrar elementos para saber a respeito se está certo ou errado é o seguinte. In 1994, these young voters who cannot legally drink or drive totaled 2,132,109, 2.2% of the electorate. For these reasons, turnouts for all elections in Brazil are very high, usually more than 85%. Em 1994, estes, os eleitores mais jovens, que não podem beber legalmente ou dirigir, totalizaram 2.132.190, que é 2,2% do eleitorado. Por estas razões, o comparecimento às urnas para todas as eleições no Brasil é muito elevado, geralmente superior a 85%. Gente, vamos para a matemática, né? Umas regrinhas de porcentagem aqui, que você estudou lá na escola, lembra? Então, vamos lá. Ora, se 2 milhões de jovens com 16, 17 anos, eles representam 2% do eleitorado, então isso significa que 100% do eleitorado são o quê? São 100 milhões de eleitores, né? Aproximadamente. O que é que lá no item diz? O item diz, né, que o eleitorado ele é menor que 90 milhões, certo? Então, o item está em desacordo com o texto, certo? É só você fazer umas continhas que dá até para fazer mentalmente e você vai ver, né, que quando o item diz que o eleitorado é menos de 90 milhões, ele não está indo de acordo com o texto, porque pela percentagem que nós calculamos, e o eleitorado do Brasil é mais ou menos 100 milhões. Ou pelo menos na época em que o texto foi escrito era, né? Então, o item está em desacordo com o texto e por isso o gabarito dessa questão é errado, ok? Próxima, que é a de número 4, né? Vamos ler então. Item 4. Casting blank ballots in the way many voters use to show their political disagreement. O lançamento dos votos em branco é a maneira que muitos eleitores usam para mostrar o seu desacordo político. Será que é? Será que não é? O que vai nos levar a deduzir lá no texto é o seguinte parágrafo. At certain times, voters have cast blank and void ballots as a means of protest, especially in 1970, when the military oppression was at its height. Em certos momentos, os eleitores votaram em branco e nulo, como forma de protesto, especialmente no ano de 1970, quando a opressão militar estava no auge. Qual foi as palavras que eu achei interessante, né? Destacar aí para você. A palavra protest, que é uma palavra cognato verdadeiro, significando protesto, oposição, reclamação. E a palavra disagreement, que é a palavra que a gente encontra no item, né, que ela significa desacordo, briga, diferença de opinião ou oposição. A palavra disagreement é a palavra agreement, que significa acordo, acrescida de um prefixo dis, né, que faz com que ela fique no seu sentido negativo, desacordo, diferença de opinião, oposição. Então, nós vimos, né, que o enunciado, ele usou um sinônimo de palavra para refletir a mesma mensagem textual. Lá no enunciado, nós vimos, né, que eles votavam em branco e nulo para mostrar o seu disagreement, ou seja, para mostrar a sua oposição, que não estavam concordando com a situação, né? E lá no texto nós vimos, né, que eles votaram em branco, né, quando a opressão militar estava no auge, como o que? Protesto. Então, protest and disagreement é a mesma coisa, como eu até especifiquei em detalhes para você os sinônimos, certo?
O item disse a mesma coisa do texto e por isso o gabarito está certo. Bem, gente, vamos então ao próximo, né? Seguindo, o próximo é o item de número 5. Item 5. Every candidate must belong to a political party. Cada candidato precisa pertencer a um partido político. Onde é que nós encontramos elementos para decidir se a nosso gabarito está certo ou errado? Lá na linha 15 diz assim: No write-in candidacies are allowed. Only candidates officially presented by a registered political party may participate. Termo a destacar, may participate. Podem participar, né? Não são permitidas candidaturas de nomes que não foram escritos. Apenas candidatos oficialmente apresentados por um partido político registrado podem participar. Vamos ver os termos, né, que eu destaquei para você. Lá no item você vê o termo belong to a political party, que significa o quê? Pertencer, ser membro, fazer parte de um partido político. Belong, pertencer. É a mesma coisa que presented by a political party, que significa ser apresentado por um partido político. Se eu digo que eu pertenço a um partido político, né, se a pessoa diz que ela pertence a um partido político, e se a pessoa diz, né, que ela foi apresentada por um partido político, né, ela está sendo representante de um partido político, é a mesma coisa, certo? Então, você observa, né, no segmento que nós vimos lá do texto, né, que realmente só os candidatos que eles pertencem a um partido político, né, eles podem realmente ser eleitos, né, ele precisa realmente pertencer a um partido político. Ou seja, eles precisam estar registrados, né, para poder participar das eleições, certo? Então, quando o item diz, né, que o candidato must belong, né, usou esse verbo auxiliar que nós até já vimos aqui no curso, né, que ele precisa pertencer, must, precisa pertencer a um partido político, está correto, certo? Gabarito, certo. Bem, gente, vamos então seguir, né, vamos para frente e vamos para a próxima questão. Olho na tela. Diz assim: From the sentence included in lines 24 to 31 of text 6, it can be inferred that Brazilian citizens. Das sentenças incluídas nas linhas 24 a 31 do texto 6, pode-se inferir que os cidadãos brasileiros. Opção de número 1. 1. Must register although, in accordance with the law, they may choose not to vote. Devem registrar, embora, de acordo com a lei, eles podem optar por não votar, certo? Onde é que nós encontramos elementos para saber se a assertiva está certa ou errada? Lá na linha de número 24 diz assim: Voting is considered o quê? Both a right and a duty in Brazil. Thus, registration and vote are compulsory between the ages of 18 and 70. A votação é considerada um direito e um dever, duty, no Brasil. Assim, o registro e o voto são obrigatórios entre as idades de 18 e 70 anos. Eu especifiquei aí para você a palavra-chave, né, duty, que significa duty, obrigação moral, responsabilidade, incumbência legal. Vamos então para outra parte do texto para a gente concluir, né, se a assertiva está certa ou errada. A próxima parte que eu destaquei para você foi a seguinte: The 1988 Constitution lowered the voting age, permitting 16 and 17 years old to vote on a voluntary basis. A Constituição de 1988 reduziu a idade de voto, permitindo que aqueles com 16 e 17 anos de idade votem em uma base voluntária, voluntary basis. Observe, né, aí nos trechos que eu destaquei para você no texto, né, que o enunciado, observe que dentro do trecho, né, citado no enunciado da questão, apenas as exceções, ou seja, 16 e 17 anos
e acima de 70, né, eles não são obrigados a votar, certo? Então, essa história de dizer, né, como disse lá no item, né, que a pessoa ela pode escolher se ela vota ou não vota, não está correto, né, porque nós vimos que tem as regras, né? A lei, ela diz que você pode escolher sim, mas só se você tiver 16 ou 17 anos ou se você tiver acima de 70, certo? Para aqueles que estão na faixa etária de 18 a 70, o voto no Brasil, ele é compulsório, certo? Ou seja, ele é obrigatório. Eles não podem escolher se ele estiver nessa faixa etária de 18 a 70. Eles não podem escolher se votam ou não, né? Aqui nos Estados Unidos é diferente. A pessoa ela não é obrigatória, mas no Brasil é. O texto está se referindo à política brasileira, né? Estamos falando do Brasil. Então, o item, né, ele não está refletindo o que diz no texto, certo? E por isso o gabarito está errado. Vamos para frente? Vamos então para o item de número 2, ok? 2. Diz assim: are exempted from voting if they can prove they are not officially registered. São isentos de votar se eles podem provar que não são oficialmente registrados. Ainda lá na linha 24, diz assim: voting is considered both a right and a duty in Brazil. Those, preste atenção agora, registration and voting are compulsory between the ages of 18 and 70. A votação é considerada um direito e um dever no Brasil. Assim, o registro e o voto são obrigatórios. Veja só, os dois, o registro e o voto, entre as idades de 18 e 70 anos. Então, pessoal, esse item está meio equivocado, né? Porque os eleitores, não tem nada a ver os eleitores provar que não são registrados, aí eles não votam, né? Muito pelo contrário. Como nós acabamos de ver aqui no trecho, né? Você pode observar que o registro, ele é obrigatório, assim como também é obrigatório o voto, certo? Então, a expressão, ela é um lá no item, né? É um contrassenso dizer isso, né? Vai de acordo com totalmente em desacordo, né? Com o que diz a lei, com o que diz o texto, certo? Gabarito da questão errado. Nesse momento, eu vou novamente, né, mostrar para você mais um reforço de vocabulário. Vamos ver o Boost Vocabulary. As palavras que eu destaquei para você nesse instante, que eu achei interessante para você memorizar e aprender. Duty, dever, obrigação. Quando nós vimos que o voto e o registro, né, são duty, são dever, são uma obrigação. Dos, assim, portanto, 17, 17, 70, 70. Preste atenção à diferença aí, gente. 17 é 17, 70, 70, ok? Between, entre, no meio de, e cast ballot. É uma expressão que faz parte da terminologia. Quando você vê essa expressão cast ballot em algum outro texto, você já sabe que está se referindo ao ato de votar. Vamos então dar prosseguimento ao comentário das questões. Vamos passar agora para o item de número 3. Free. Diz assim: not only have the right to vote, but also legal obligation. Não apenas tem o direito de votar, mas também a obrigação legal. Eu destaquei as palavras-chave aí para você. O que é right? Aí significa direito, algo justo, poder legítimo. Duty, dever, obrigação moral, responsabilidade, incumbência, que é a mesma coisa que legal obligation, obrigação legal, requisição legal ou moral ou dever. Sabendo então o significado dessas palavras-chave, vamos lá para o texto. Lá na linha 24, a gente encontra o seguinte: voting is considered both a right and a duty in Brazil. Those registration and vote are compulsory between the ages of 18 and 70. A votação ela é considerada tanto um direito como um dever no Brasil. Assim, o registro e o voto são obrigatórios entre as idades de 18 e 70 anos. Como você observou, né, na definição das palavras que eu coloquei para você, na definição de right e duty,
a opção, o item, né, ele reflete realmente o que diz o texto, né? Porque realmente a votação, ela é um direito, right, e ela é um dever, duty, ok? Gabarito da questão, certo. Próxima, de número 4. 4. Let's see. Past the age of 70, do not have to vote. Após a idade de 70 anos, não tem que votar. Nós vamos encontrar a resposta a este item, né, no mesmo parágrafo que a gente acabou de ver, a opção anterior, que é na linha 24. Diz assim: Voting is considered both a right and a duty in Brazil. Those registration votes are compulsory quando? Quando é que eles são obrigatórios? Between the age of 18 and 70. A votação é considerada tanto um direito como um dever no Brasil. Assim, o registro e o voto são obrigatórios entre as idades de 18 e 70 anos. 70 anos é o limite, ok? Então, gente, observamos aí claramente, né, que o limite da faixa etária em que o voto é obrigatório, né, o registro e o voto é 70 anos. O que o item disse? O item disse, né, que depois da idade de 70 anos as pessoas não têm que votar, certo? E o texto mostrou claramente que realmente é verdade, né? Que depois de 70 anos, o eleitor ele pode optar, né? Se ele vota ou se ele não vota, né? Ele pode optar, não é obrigatório. Então, o item realmente está concordando com o texto, certo? E por isso o gabarito dessa questão é certo. Vamos então dar uma pausa, gente. Vamos para um break, né? E a próxima questão, o próximo item, quando a gente voltar, vai ser o item de número 5, certo? See you in a minute.